Graça e paz, Igreja de Jesus, amém? Gente, estou muito feliz, nós estamos realmente avançando os trabalhos e, como a pastora Regina falou, preciso de vocês, porque sozinho a gente não faz nada. Nós estamos avançando, temos aí o modelo de sermos a primeira igreja a receber os pastores do distrito do Rio Grande Rio, agora em maio. E Deus colocou no nosso coração de fazer essa reforma. É aquela coisa, né? A gente vai receber alguém na nossa casa, a gente quer receber com o melhor que a gente pode ofertar, né? Então eu pensei que a gente precisa, né, fazer uma pintura na igreja, precisa melhorar algumas coisas lá no terraço. E o altar, a pastora Regina já falou, nós vamos tirar aqui esse apartamento aqui, né? Ele vai sair em nome de Jesus. Vamos botar o aquário para lá e vai ficar espaçoso, vai ficar tudo de bom, tudo de lindo. Deus é bom, irmãos, porque nós estamos aqui esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que nós temos. O que passamos aqui é um tempo de treinamento, de aprendizado, de grande momento de comunhão, de edificação. Meus irmãos, Deus me colocou uma palavra tão poderosa, eu vinha meditando nessa madrugada a respeito desse texto. Da aparição de Jesus após a sua ressurreição. Nós temos vários elementos importantíssimos da prova de que ele ressuscitou e estão nas Escrituras Sagradas. Há evidências essas por Flávio Joséfo, historiador judeu, que não é cristão, ele é um historiador e deixou elementos fundamentais da aparição de Jesus, da sua morte e ressurreição. Hoje eu quero falar a respeito da nossa esperança, porque a nossa esperança não está na expectativa humana. Nossa esperança está na fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, não temos dúvida, a Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Nós não podemos mudar a importância daquilo que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado será salvo. Isso, será salvo. Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Nós temos aqui um relato da evidência, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 5, nos revela uma importante passagem daquilo que narra a Bíblia Sagrada a respeito da ressurreição, da fé cristã, apostólica. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Ou capítulo 1, por favor. Capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Isso. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falado do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito, depois destes dias. Amém. Só até aí, podem sentar, irmãos. Eu quero falar a respeito da morte até o trono de Deus que Jesus iria se assentar. Nós temos
dois grandes eventos, mas entre um evento e o outro evento nós temos um tempo que Jesus viveu e testificou a prova do seu poder, a prova daquilo que havia pregado, falado. Porque quando Jesus estava no Monte Calvário, chamado Caveira, ou lugar de lixo, ali era o lugar onde ficavam aqueles infratores que eram condenados, e exemplos para que ninguém pudesse passar por aquilo eram os expostos. Os romanos copiaram esse tipo de penalização dos fenícios. Era a maneira que expunha o sofrimento e constrangia todas as pessoas que passavam. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus morreu naquele monte. E ali, espiritualmente, estava se cumprindo a palavra de Deus, aquilo que havia sido narrado por Isaías, aquilo que estava previsto numa visão profética, que o Filho de Deus padeceria e estaria entre os ímpios para levar os nossos pecados. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, ali estava a contradição total, porque o inimigo achava que era o fim, que agora a morte reinaria para sempre, porque um dos maiores intentos do inimigo foi justamente trazer vergonha e colocar horrores sobre a raça humana. E fazendo isso, ele então estava de uma forma muito direta, se rebelando contra Deus e trazendo essa ação de sofrimento sobre a humanidade. Porque todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos debaixo da maldição. Ninguém escapava da condenação da morte eterna, da morte física. Nada poderia nos livrar. E o mundo espiritual estava sob a regência de Satanás, porquanto ele foi quem introduziu o pecado no mundo. Todos nós. O problema da humanidade não é só uma questão imediativa, não é só uma questão de prolongamento de vida ou de sensação de bem-estar. O problema da humanidade se chama pecado, maldição. Isso é que enferma a sociedade no sentido completo, não parcial, mas na morte eterna, porque a morte física é um caminho de tempo terreno, mas a morte eterna se fala de um tempo que não está nesse estado físico. É uma vida eternamente debaixo de condenação. Condenação. Se estivéssemos debaixo desse tacão do pecado, sem a obra de Jesus, todos nós, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Romanos 6, 23. Todos nós estamos condenados. Não tinha um justo sequer. E eu quero que você pense bem nisso. Eu louvo a Deus, por isso nós devemos ser realmente gratos a Deus. Não tem nada aí que não seja importante você glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque Ele quebrou a maldição que estava na sua vida, na minha vida, em toda a humanidade. Nós temos que ser realmente fanáticos por Jesus, adoradores de Jesus, porque estávamos debaixo de maldição eterna, perdição eterna. E Jesus estava falando para os discípulos a respeito do que estava para acontecer. E ele então pede para que ficassem ali, em Jerusalém, que eles seriam revestidos, mas ali no Monte Calvário, no Monte de Lixo, estava a morte contra a vida, o inferno contra o céu, trevas contra a luz. E se desenrola em um monte chamado Calvário o destino da humanidade. O meu destino, o seu destino. Nada era mais importante do que esse momento que Jesus estava ali,
naquela sexta-feira, às 12 horas ele foi pendurado, agonizando, sofrendo. Se cumpria o que estava na profecia de Isaías, capítulo 53. E ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. E ele estava sofrendo por nossa causa, por nossa culpa. E a palavra do Senhor nos diz que às 3 horas da tarde, na hora nona, Jesus então deu o seu último suspiro. E ele disse: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus ofereceu a sua vida. O Deus encarnado, o Deus humano, o Emanuel, o Deus conosco. Ali na expiação, quando ele estava se ofertando, ele se tornou a expiação dos nossos pecados. E expiar os pecados é aquele que leva o pecado que é dos outros. E ele estava levando os nossos pecados. Porque todos nós estávamos debaixo de maldição. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 1, versículo 29, que João Batista batizava no Rio Jordão. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez. Aleluia! Essa revelação não foi humana, não foi da mente de alguém, mas foi a revelação do Espírito Santo de Deus. João acostumava batizar naquele rio, e o batismo de João era para arrependimentos dos pecados. E na linha profética, Jesus e João já se conheciam. Mas João veio como precursor, aquele que vem antes para anunciar a vinda daquele que seria o Salvador. Mas naquele dia João, ele viu o seu Salvador. E ele com os seus olhos, imagine a sensação que João sentiu de ver o Cordeiro eterno de Deus, o Filho unigênito de Deus, a quem ele havia pregado, anunciado agora na sua direção. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa mais louvável. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vocês imaginam por que Satanás fez de tudo para impedir Jesus de chegar à cruz? Vocês entendem por que tantas coisas se levantaram para que Jesus não chegasse a cumprir todo o plano cabal eterno de Deus? Para não concluir a obra da salvação? Jesus se ofertou como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quem estuda o Antigo Testamento sabe que Jesus era aqui o cumpridor da revelação verdadeira de Deus, porque no Antigo era sombra, agora em Cristo era a revelação total de Deus. Aquilo que era simplesmente um antítipo, sombra, agora é real. E como que as pessoas do Antigo Testamento conseguiam perdão dos seus pecados? Através dos sacrifícios. Era ofertado cordeiro, touro, bezerros, aves. Aquilo era derramado o sangue sobre o altar do sacrifício. Mas o sangue desses animais não perdoava os pecados, não consumia os pecados. Simplesmente eles abafavam, eles cobriam
mas não perdoavam. Eu quero que você entenda isso. A ira de Deus contra o pecado não atingia aquelas pessoas, porque o que acontecia lá no Antigo Testamento era uma sombra, era um antítipo daquilo que viria ser, de fato, o ato que quebraria e anularia todos os pecados. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso é uma coisa maravilhosa. Disso tudo é que Jesus morreu por amor. Ele sabia do seu sofrimento. Ele sabia do que recairia sobre ele. Mas ele não desistiu de nós. Por isso que nós não devemos jamais impedir alguém de ser batizado. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé em Jesus. A igreja não salva, pastor não salva, padre não salva, missa não salva, culto não salva. Mas eu quero dizer que a fé em Jesus salva. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você entende porque João Batista entendeu aquele momento? Eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês sabiam que mais de 2 bilhões de animais foram mortos, sacrificados para cobrir os pecados do Antigo Testamento? O altar do sacrifício era no pátio externo do tabernáculo. E as pessoas para chegar até o altar tinham um caminho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas chegaram até o altar, tinham que pegar aquele caminho para chegar no altar. E aqui nós encontramos que naquele altar, imaginem vocês o mau cheiro, sangue, coisas realmente aterrorizadoras. Como eu disse, que o sangue de animais não poderia perdoar pecado, só cobria. E todos aqueles animais eram mortos para esperar esse momento. E nós vamos ver isso na Bíblia. E quando Jesus vê Jesus, ele vê o Cordeiro eterno, poderoso. Não agora aquele Cordeiro que simplesmente poderia cobrir, mas esse é o Cordeiro de Deus que quebra a maldição do pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que vocês me acompanhem, para vocês entenderem. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, nós vamos encontrar que Moisés fez o tabernáculo, e a figura do que acontecia ali era a figura do que Cristo iria fazer. Olha só o que diz Hebreus 8:5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito. Então tudo ali, olha o que mostra. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Tudo era exemplo, era um tipo. Tudo era algo que deveria acontecer de fato real. Aquele momento do sacrifício era uma forma simbólica. Hebreus 9:23, também nós vamos ver que o autor fala a respeito disso. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Está falando do trono de Deus. Está falando da onde Deus executa as suas ações, pasta do seu governo. Então é o santuário celestial, aonde Cristo entrou.
Por isso que ele disse para Maria: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Porque ele deveria ainda agora se mostrar para entrar no santuário celestial. E ele ser o mesmo, aquele que oficiasse o próprio sacrifício. Porque ele foi sacerdote, sumo sacerdote. E agora nós podemos entender o que João estava falando. Olha o que diz em Hebreus 9, 7. Presta atenção nesse versículo. Hebreus 9, 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Olha, que está dando a entender que esse caminho só poderia ser feito o sumo sacerdote, mas esse sumo sacerdote tinha que primeiro fazer por ele, para que ele não fosse ali consumido. Nós entendemos muito bem que tudo o que estava acontecendo no mundo físico era uma forma de demonstrar aquilo que é, na verdade, no mundo celestial. Todos os sacrifícios só cobriam os pecados, mas não perdoavam os pecados. Os pecados ficavam ali. A ira de Deus era desviada, mas tudo aquilo estava esperando um tempo para que o efeito necessário pudesse cair sobre toda a humanidade. Eu quero que você entenda, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus, ele está justamente vendo aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que é capaz de não só cobrir, mas de perdoar, de dissipar os pecados. Foi o que Jesus fez por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 12, nos traz o fundamento. O escritor diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aquilo que acontecia todos os dias, uma vez por ano, que era entrar no Santo dos Santos. Imaginem vocês, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, tinha o pátio, onde tinha o lugar do sacrifício, e tinha a primeira área, que era o lugar santo, onde tinham pães da proposição, tinha também ali a mesa do incensário, e tinha também, do lado de lá da cortina, o lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar Santo dos Santos, o que tinha lá? Tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, e tinha a tampa da preposição, que era o propiciatório. Propiciatório. Era uma tampa que fechava a arca. A arca era uma caixa, cobre, e tinha um metal precioso que era o ouro. Dentro dessa caixa tinha o quê? Tinha a vara de Arão, tinha os 10 mandamentos e tinha o maná. Estava dentro dessa arca. Essa tampa onde ficavam os querubins, os 2 querubins. E era ali que o sumo sacerdote pegava o sangue e aspergia por 7 vezes naquela tampa. E assim cobria o pecado do povo, tapava o pecado do povo. Era chamado perdão nacional. Isso acontecia todos os anos, porque não havia como sangue de bode, de touro, de bezerro, de animais, perdoar os pecados. Vocês entendem por que João viu Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Éramos nós. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A expectativa de Satanás é que ele ficasse ali apodrecido, que o seu corpo pudesse entrar no estado de putrefação, deterioração. Ali ele estava esperando o fim do Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que no domingo pela manhã,
Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Não só ressuscitou, mas como ficou 40 dias. Aí que está o mistério. Entre os seus discípulos, ele ficou pelo menos 10 aparições marcantes no meio do povo. Prova incontestável, está na Bíblia. Ele ficou 40 dias com 10 aparições no meio do povo. A gente encontra isso na Bíblia. Ele apareceu para Maria Madalena, João capítulo 20, versículo 16 ao 17. Ele apareceu para as outras mulheres, Mateus 28, verso 8 ao 10. Ele apareceu para os 2 discípulos na estrada para Emaús. Ele apareceu também para Simão, Pedro, Lucas 24, 34. Ele apareceu também para os outros discípulos, Lucas 24, 36. Ele apareceu para os discípulos de Tomé, João 20, 26 ao 29. Ele apareceu para 7 discípulos, João 21, do versículo 1 ao versículo 2. Ele apareceu para mais de 500 discípulos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Ele apareceu para o discípulo Tiago e os apóstolos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. E ele apareceu antes da sua ascensão, da sua subida aos céus, Lucas 24, versículos 50 ao 53. Nós não temos dúvidas a respeito da sua vitória sobre a morte. Nós estamos aqui hoje para ceiar, porque Ele é o nosso Salvador. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Não podemos jamais concordar que Deus não conquistou essa vitória para nos dar agora acima dos céus, em que nós seremos recebidos com um bem-vindo dele. Ele vai dizer a todos nós: sede bem-vindo de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. Nós temos essa expectativa. O que é a ceia? É a memorização, é uma maneira de recordarmos que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai e intercede por nós, e Ele vai voltar. Ele voltará. A nossa fé é essa. Nada nessa vida pode comprar uma alma, nada. Por mais que as pessoas detenham poder, dinheiro, fama, vivam em glória, por mais que conquiste o estrelato, conquiste tudo que essa vida possa oferecer. Mas nada disso pode salvar uma alma sequer, uma vida sequer. Eu me preocupo às vezes quando é importante a gente investir nos nossos filhos, investir nas pessoas para as conquistas aqui da terra, mas precisamos investir muito mais para as pessoas conquistar as coisas para a eternidade, porque da morte, após a morte, não tem mais nada para fazer. Hebreus 9, 27 fala que após a morte segue-se juízo. Não tem escapatória. A salvação, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas até acham que, porque tem na família parentes evangélicos, tem pessoas que oram, amém por isso, mas isso não salva. O que salva é a sua confissão. É a confissão. Está em Romanos 10, verso 9. Fala que quando você confessa com a sua boca e crê no seu coração, você será salvo. Então, eu quero deixar que a Santa Ceia para nós é um momento de arrependimento, de contrição. É um momento de nós levarmos as nossas mentes para aquele que nos deu a salvação. Por que fazemos isso todos os meses? Porque queremos sempre estar rememorando, trazendo para nossa mente
a lembrança daquele que pagou um alto preço por nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos, nesse momento, ter um período tão importante, que é de agradecimento pela nossa salvação. Sabermos que fomos resgatados da maldição eterna. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Sabermos que nessa vida, nem cifra, nem petróleo, nem ouro, nem nenhum metal, nem nenhuma promessa aqui humana, ninguém pode salvar uma unha sequer. Se falar de uma alma, ninguém pode salvar ninguém. Somente a fé em Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo. Permaneça fiel. A palavra do Senhor nos fala, Epístola de João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É trazermos realmente essa redenção para dentro da nossa alma. Eu quero que você, em nome de Jesus, quero pedir um pastor, em nome de Jesus. A pastora Tânia está orando pelos elementos da Santa Ceia. Nós estarmos aqui, nesse momento, não de ritual, mas de adoração. Ore por sua vida, se é alguma coisa que você tem aí, algum pecado secreto, peça perdão, se liberte. É o momento de quebrar essa maldição da sua vida. É o momento de você clamar pelo perdão de Deus. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós podemos elevar nossa voz ao trono da Tua glória, para nos rendermos a Ti. Glória a Deus, te Senhor. Agradecendo, Senhor Deus, pelo Teu grande amor. Glória a Deus. Pelo grande sacrifício Glória que Teu a Deus. Filho fez por nós, Senhor. Oh Deus amado, muito obrigada, Senhor Deus, obrigado, porque Senhor, tenha misericórdia eu em de nós. particular, Senhor, eu me sinto, Senhor, uma pessoa especial para Ti. Ó Deus. Assim como cada um aqui, Senhor, somos especiais para Ti. Ó Deus querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor olha Aleluia. para nós, ó Deus querido, e nós podemos sentir o Teu grande amor. Glória a Deus. Podemos sentir, Senhor Deus, o Teu afago. Podemos sentir, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor, a cada instante da nossa vida. E podemos, Senhor Deus, sempre percebermos que nós não estamos sozinhos, Pai. Ó Deus querido, nós Te rendemos graças nesta noite. Ó Deus querido, nós queremos, Senhor Deus, Te agradecer, Pai, pelo sacrifício Deus, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Pai. Senhor Deus, que está representado, Senhor Deus, nesses elementos, Pai. O pão e o vinho, Senhor Deus, que representam o Teu corpo e o Teu sangue derramado, Senhor. Ó Paizinho querido, nós queremos elevar a nossa mente, Pai, para que, Senhor Deus, pensarmos e refletirmos, Senhor Deus, no sacrifício, Senhor Deus, que foi a tal ponto, Aleluia. Senhor Deus, de todo o Seu sangue ser derramado, Pai. Ah, Deus querido, e em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te rendemos graças hoje e sempre, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, glória. que vive e reina para glória. todo sempre, e com Ele nós viveremos também para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos distribuir o pão e o vinho. Você que está em plena comunhão. Nós só recomendamos para aquelas pessoas que não são batizadas ainda, que esperem o batismo para ceiar. Porque é um momento de aliança, de compromisso, de fidelidade.
Lembrando que você que ainda não é batizado, você pode nos procurar. O batismo será agora dia 14, um momento especial de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo de forma explícita. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Glória a Deus. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Aleluia. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Alguém deixou de receber o pão, o vinho, faz sinal. Todos receberam. Amém. Nós vamos agora pegar o pão, vamos orar a Deus. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi ferido. Vou chamar aqui o pastor Edmar para estar orando. Nós somos irmãos, o corpo de Cristo, vivemos em unidade. Você pode dizer para o seu irmão, diga assim: eu sinto falta quando você não está aqui. Porque essa é a mensagem do pão. Estarmos unidos, juntos, e agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício, Pai, pelo teu corpo que foi moído pelos nossos pecados, Senhor. O que seria de nós e onde estaríamos, ó Deus, se não fosse o teu sacrifício de amor por nós, ó Deus? E nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por poder estar aqui neste momento maravilhoso, ó Deus, podendo, ó Pai, compartilhar de comunhão contigo e com os irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque tu é o Deus da nossa vida, porque nós te amamos. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe comer, irmãos, o pão. Ainda não abra o vinho, não. Eu gostaria que você pudesse fazer esse momento e trocar o vinho, seu irmão. Lembra do que eu falei? Que o sangue de bode, de animais, não podem purificar. Mas quando Cristo derramou o seu sangue, Ele assumiu todos os sacrifícios. Então você vai dizer para o seu irmão: eu tenho comunhão com você pelo sangue de Jesus. Eu tenho comunhão com você, pastor, pelo sangue de Jesus. Isso, pastora, pelo sangue de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos a nossa aliança pelo sangue de Jesus. Nada pode nos separar, nada pode nos afastar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora sim, você já trocou o seu cálice com seu irmão? Você pode abrir. Nós vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Quero pedir à pastora Rosemary para estar orando pelo vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite maravilhosa de comunhão contigo, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, pelas nossas vidas. Senhor, mediante ao teu sangue derramado, Senhor, foi que nós conseguimos, Senhor, ter uma nova vida contigo, Senhor. Nós conseguimos, Senhor, restaurar a aliança que estava quebrada, Senhor, entre nós e o teu glorioso poder. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Muito obrigada pela nova vida, Senhor, que tu nos tem dado. Senhor, que sejam alcançadas, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que nós podemos orar nessa noite, Senhor, para que o teu Espírito, Senhor, seja sobre elas e que possam ter comunhão e que possam reconhecer o teu sacrifício, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da nossa família. Glória a Deus, podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Eu digo, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a ti, Jesus, ao Cristo que vence. Glória a Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele vivo está. Aleluia. Seja adorado, Senhor Jesus. Nós pudéssemos dar as nossas mãos, dá com o seu irmão aí, em nome de Jesus. Aleluia, somos um corpo, vivemos numa só fé, um só Senhor, um só pastor, um só rebanho, e nós estamos reunidos para demonstrar ao Senhor a nossa fé. Somos uma igreja que marcha pela fé, e é no nome dele que nós reconhecemos que fomos conquistados. Aqui não tem melhor nem pior. Somos todos filhos de Deus. Somos filhos daquele que nos resgatou. Eu quero pedir um dos pastores, em nome de Jesus, que ore a Deus. Pastora Suzy, possa estar orando a Deus por nossas vidas, para nos manter de pé, para nos manter diante dessa marcha, olhando para Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Pai, por este momento. Muito obrigada, Pai, por esta comunhão, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui na tua casa, Senhor, te servindo, Senhor. Pai querido, fomos chamados por ti, aleluia. Pai. Fomos chamados para essa obra, Pai. Aleluia. E nada nem ninguém poderá nos deter, Senhor, porque o Senhor está conosco. É o Senhor que vai à nossa frente. Aleluia. É o Senhor que toma a direção de tudo. Toma a direção, Pai Senhor. querido, nós reconhecemos o quanto, Pai, somos dependentes de ti, é Pai. Verdade. Senhor, somos falhos. Senhor, temos, Senhor Deus, as nossas fraquezas. Senhor. Mas o Senhor está conosco todos os dias, Pai.
até a consumação dos séculos, é o que o Senhor tem falado. Pai querido, cuida de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, da necessidade de cada um dos teus filhos, Pai, que está à frente dessa obra, dessa liderança. O Senhor sabe, Pai, o que cada um passa, Pai, como pastor, como pastora. As aflições, Pai, elas vêm, mas o Senhor nos livra de todas. Temos provado do teu grande amor. Aleluia. Temos provado do teu cuidado. Temos provado, Pai querido, do teu carinho, Senhor, todos os dias. E temos provado, Pai, da comunhão com os irmãos. Senhor, muito obrigada por esta igreja. Muito obrigada por esse povo, Pai amado, que verdadeiramente, Pai, tem se comprometido com o Senhor. É verdade, Jesus. E tem, Senhor Deus, abraçado, Pai, essa liderança, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e creio, Pai, que grandes coisas o Senhor pode fazer e quer fazer no nosso meio, Senhor. Pai querido, nos usa, Pai, aqui neste lugar. Que venhamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Que possamos ser vistos, Pai, Senhor Deus, por essa comunhão, por este amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por fazer parte dessa grande obra. Te agradecemos, Pai, porque um dia atendemos esse chamado, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto celebrando ao nome do Senhor.
Sua som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pega aí o seu projeto de fé. Pega o seu projeto de fé. Nós vamos fazer oração pelo projeto de fé, pelos aniversariantes. Vamos orar, porque é tempo de receber bênçãos de Deus ainda. Amém. Levante seu projeto de fé. Oh, glória a Deus. Conforme você levanta, você já começa a orar, porque vai acontecer durante essa semana, na tua casa, na tua vida, algo vai acontecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no controle desse pedido que você fez. Creia que o Senhor tem poder para operar na sua vida, na sua casa, naquilo que você está pedindo a Ele. Ele vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos agora, Senhor, esse projeto de fé, aonde as pessoas colocaram aqui, Pai, os seus pedidos, colocaram aqui, Pai, coisas que são, Pai, da sua vontade, Senhor. Aleluia. E nesse momento, Espírito Santo, se é a tua vontade, Senhor, que tu opere agora na vida desta pessoa, abrindo as portas do céu. Se for enfermidade, caia por terra. Se for algo que está na vida dessa pessoa, seja liberta em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a vitória na vida do teu povo, Senhor. Também colocamos aquele que nessa noite faz aniversário, Pai. Seja um abençoado, que você tenha anos de vida na sua vida, abençoado. Aleluia. Cada vez mais. Nós abençoamos, nós profetizamos na tua vida, em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Está feliz com Jesus? Dá glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Muito obrigada, Paizinho querido, Senhor, por todo esse dia, aleluia, por toda semana, aleluia, já queremos profetizar, aleluia, semana abençoada para cada um aqui, para cada família aqui representada. Leva-nos em paz e segurança, meu Deus, Senhor, e nos faz chegar aos nossos lares guardados por tuas mãos santas e poderosas, nos livrando de todo o mal físico e espiritual. Nos conceda uma noite de repouso e descanso, Senhor, uma noite de renovo, Senhor, Jesus, para que, Senhor, amanhã, ao abrirmos os nossos olhos pela manhã, possamos te louvar e te engrandecer e dizer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja de Jesus diz amém. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor.